capítulo, versículo 14. Todo mundo encontrou? Igreja, aí em Efésios 5, Paulo está dizendo o seguinte: nós precisamos caminhar na luz, nós precisamos caminhar na palavra do Senhor. E o Senhor, Ele conhece todo o nosso coração, o Senhor conhece todas as nossas atitudes, o Senhor sabe de tudo que nós fazemos. No versículo anterior aí ele diz assim, ó: mas todas essas atitudes, ou seja, o que a gente faz, sendo condenado por Deus, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Ou seja, tudo se torna visível diante de Deus. Então o que fazer? Aí Paulo diz: por isso é que foi dito: despertai, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a sua pessoa. Então, igreja, o que nós precisamos nesses últimos dias? De um despertar, acordar verdadeiramente. Está faltando a gente acordar, despertar para as coisas do Senhor. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, e a gente vai discorrer na palavra do Senhor. Amém? Vocês vão ver que muitos personagens aqui da Bíblia também estavam dormindo. E isso é muito prejudicial. Por quê, igreja? A gente entende, compreende que o espiritual ele reflete no natural. Então as pessoas estão dormindo dentro da igreja porque espiritualmente elas estão dormindo. Porque não é um sono de cansaço. Porque se fosse um sono de cansaço, dormiria em casa, dormiria na praça, dormiria na rua, dormiria no sofá de casa. Mas não, só dorme quando está lendo a Bíblia, quando está ouvindo a palavra, quando está fazendo as coisas do Senhor. Então não é um sono natural, é um sono espiritual que está refletindo no natural. Estão compreendendo isso? Igreja, o sono natural, ele basicamente ele tem 5 estágios. Amém? O sono natural funciona assim. O primeiro estágio do sono natural é a sonolência. O que é a sonolência? Irmãos, Efésios capítulo 5, versículo 14, né? Amém? O que é a sonolência? A sonolência é quando a gente está, né? Igual mais ou menos fica aqui na quinta-feira, né? Aquilo é a sonolência. Ainda não dormiu, facilmente despertar, né? É só o pastor falou, amém! Aí todo mundo desperta. Então isso é o período da sonolência. Amém? O segundo ponto, o período do sono, ele dura entre 5 e 15 minutos. Ele é o relaxamento da musculatura, esfria um pouco a temperatura do corpo e a pessoa começa verdadeiramente a dormir. O terceiro e o quarto são mais ou menos bem parecidos. É aquele ponto onde a pessoa já está totalmente relaxada e ela entra no sono profundo. O quinto período do sono, aí é interessante. O cérebro começa a ativar. Há uma intensa atividade cerebral, que é onde a gente sonha. Amém? Então o sono natural funciona desta forma. E o espiritual, igreja, como é que funciona? O sono espiritual, ele resume-se assim: na inatividade, ou seja, a pessoa não tem atividade nenhuma com as coisas do Senhor, distração, desatenção para as coisas de Deus. Então, inatividade, distração e desatenção. Você já viu isso dentro da igreja? Será que existe isso na igreja? Isso é sono espiritual. A pessoa não está atenta a nada, está distraída e sem atividades. Quando uma pessoa, igreja, ela está espiritualmente dormindo, os sintomas, primeiros sintomas que aparecem nessa pessoa: apego pelas coisas terrenas. As pessoas que ficam só atrás das coisas desse mundo. Ele vem para a igreja, só que a cabeça dele está no problema lá fora. Então, como ele não consegue desconectar, ele está aqui, mas está dormindo. Está dormindo. Por quê? Porque a cabeça dele está ligada lá fora. Nossa, mas chegar em casa, meu ventilador quebrou. Nossa, meu encanamento. Ah, aquela conta de luz. Ah,
sei o que eu vou fazer para almoçar? Nossa, saindo daqui vai dar tempo do almoço. Ela não está aqui, ela está dentro da igreja, mas está dormindo. Amém? Outra coisa que a gente precisa aprender: desatenção. A pessoa que fica na igreja totalmente desatenta, ela está dormindo. Você já viu aquele que você fala assim: quem quer ir para o inferno? Levanta a mão. A pessoa: eu não sabe nem o que está fazendo dentro da igreja, né? Está totalmente desatento. Coisa está acontecendo, a palavra está sendo pregada e a pessoa está em outro mundo. O que é isso aí? Sono espiritual. Outro ponto que a gente precisa de entender: que o sono leva a gente ao relaxamento para as coisas de Deus. O que é um relaxamento para as coisas de Deus? Não ora mais, não lê a Bíblia mais, não fala das coisas do Senhor, não vem nos cultos, fica relaxado. Esse relaxamento também é um sono espiritual. A pessoa nem percebeu, mas ela já está se afastando de Deus aos poucos, mas não consegue perceber. Quando ela vê, já era, já morreu. Porque depois do sono monstro espiritual vem a morte espiritual. Então a gente precisa ficar muito atento quanto a isso. Aí você fala assim: pastor, mas será que acontece isso na igreja? Será que é dessa forma mesmo? Será que a Bíblia fala sobre isso? Como é que está acontecendo isso? Vamos estudar um pouquinho? A igreja dos Romanos, igreja. Vamos ver como é que estava. Será que existe esse sono na igreja? Romanos 13, versículo 11. Romanos 13, versículo 11. Eu vou pedir para vocês ficar um pouquinho mais atentos ao seguinte: se atenta em mim e esquece um pouco a Bíblia. Não para você não conferir, anota, porque a gente vai ficar pulando para lá e para cá. A gente ainda não comprou um data show. Eu vou comprar um, porque isso vai ser rápido. Senão o que vai acontecer? A gente vai ficar prestando atenção em procurar e esquece o que está sendo falado. O que é isso? Sono, desatenção, sono espiritual. Não ouve a pregação porque está procurando a palavra. Aí a mente está focada em achar, porque demora para achar, porque não tem o costume de ler a Bíblia, então demora para achar e não esquece de ouvir o que está sendo dito. Então não foca nisso aí não. Quer anotar? Anota. Depois a gente tem a live. Pega a live, anota tudo, faz direitinho, mas agora presta um pouco de atenção. Amém? Não estou falando que não é para ler a Bíblia não, é para ler. Se você conseguir achar rapidinho, beleza. Se não, ouve e depois você confirma na sua casa. Glória a Deus. Romanos capítulo 13, versículo 11. O que diz? Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é a hora de despertardes do que? Do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. O que Paulo está dizendo aos Romanos aí? Despertar do que? Do nosso sono. Então a igreja lá estava dormindo. A salvação estava mais próxima. O Senhor estava chegando. O Senhor está cada dia mais próximo. De que maneira está a igreja? Dormindo. Então a gente precisa urgentemente de um despertar. A igreja infelizmente anda dormindo. Ela não presta atenção nos sinais. Ela não vê o que está acontecendo. Ela está verdadeiramente dormindo. Todo mundo viu agora esse último terremoto que teve, viu? Quantas pessoas morreram até agora? Quantas? Mais de 1.600 pessoas. E um terremoto. Vocês estão vendo guerras, rumores de guerras. Tudo isso que está lá em Mateus 24 está acontecendo. Mas a igreja está dormindo, distraída, desatenta, voltada para as coisas do mundo. A preocupação hoje, o Felipe, quando ele falou aqui, ele foi bem claro. Não esse Felipe aqui, o do Carioca, eu achei interessante. Quando eu perguntei para ele, qual que é a maior dificuldade dos jovens crentes hoje em dia? Ele falou, ser um jogador de futebol. Eu falei, é exatamente o que está acontecendo. Você vê, olha a preocupação do crente, ser um jogador de futebol, que é mais difícil. Então, a gente brinca, mas ele foi sincero. Mas tem uns que dá, a dificuldade hoje é um bom serviço.
A mais dificuldade hoje é ganhar um dinheiro. A mais dificuldade é arrumar um casamento. A dificuldade do crente não está em congregar, não está em aceitar a palavra, não está em buscar a Deus. Graças ao Senhor e à misericórdia dele, nós somos um país livre, nós podemos fazer isso. Mas a dificuldade do crente está no quê? No mundo. Porque está dando mais atenção às coisas do mundo do que às coisas do Senhor. Isso é um sono e a igreja precisa despertar. Amém? Eu vou falar agora de como que eu posso dizer? 4 despertamentos que a igreja precisa urgente. É claro que a gente precisa despertar em inúmeras áreas, mas pelo tempo que a gente vai ter, que é curto, eu vou falar de apenas 4 áreas a qual a igreja precisa despertar urgentemente. Amém? A primeira delas encontra-se em Mateus 26, 36. Mateus 26, 36. Mateus 26, 36. Amém? Igreja, em Mateus 26, 36, a gente vai aprender o quê? A igreja necessita urgentemente do que, igreja? De um despertar para uma vida de oração. Então, esse primeiro despertar que a gente vai aprender é que a igreja precisa despertar para uma vida de oração. Dá uma olhada como é que está isso. Versículo 36. Seguiu Jesus com seus discípulos, chegando a um lugar chamado Getsêmani, e disse: assentai-vos por aqui, enquanto eu vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se, e ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo por extremo, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo não seja como o desejo meu, mas assim como tu queres. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou? Dormiu. E questionou a Pedro então: não pudesse vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está sendo preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se mais uma vez, orou dizendo: ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Contudo, quando voltou, entretanto, surpreendeu-os novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela 3ª vez, proferindo as mesmas palavras. Passando algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda estão dormindo e descansando? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e sigamos. Eis que meu traidor está se aproximando. Dá uma olhada no que estava acontecendo. Jesus, aqui, pelos textos bíblicos que a gente conhece, aparenta ser a parte da Bíblia onde ele mais demonstra a sua parte humana, a sua parte natural aqui de ser humano, né? Ele é 100% homem e 100% Deus. Então a sua parte de homem ali foi onde ele mais demonstrou isso. Ele disse que estava angustiado. Ele disse que a tristeza na alma dele era uma tristeza de morte. E ele convocou os seus discípulos a estarem ali junto a dele, vigiando e orando. E quando ele chega, e olha que não foi um tempo muito grande. Jesus, vocês não conseguiram esperar nem 1 hora. Foi a noite inteira. Tempo pequeno, menos de 1 hora. Quando ele volta, onde eles estão? Dormindo. Está prestes a acontecer, igreja, o maior evento que
que já houve na terra. O Senhor está prestes a ir para a cruz. E os discípulos estão aonde? Estão dormindo. E aí ele volta para orar e deixa os discípulos lá. Quando ele retorna novamente, o que eles estão fazendo? Dormindo. E aí ele alerta eles novamente e volta para orar de novo. E aí quando ele retorna, o que os discípulos estão fazendo? Dormindo. Só que da terceira vez que ele volta, ele já volta restaurado. Ele já volta pronto para fazer o que tinha que ser feito. Porque a oração o restaurou. A oração o transformou. A conversa com o Pai o transformou. E é isso que a gente precisa muitas vezes. A gente às vezes se apega em outras pessoas achando que eles vão fazer isso com a gente. Mas o Senhor Jesus está explicando para a gente aqui claramente que muitas vezes a gente vai ter que lutar sozinho. A gente vai ter que batalhar sozinho. E quem realmente é responsável por nós não são os que estão ao nosso redor, é Deus. Amém? Falando com Deus, tudo está resolvido. Então a igreja nesses últimos dias que antecede a volta do Senhor Jesus, nós precisamos estar em oração, e não só em oração, vigiando e orando. Tem pessoas que oram, mas não vigiam. Tem alguns que vigiam, mas não oram. Então quando o pastor fala orando e vigiando, é porque o Senhor chamou eles para quê? Orar e vigiar. E o vigiar não é vigiar de ver se está vindo alguém. O vigiar é algo mais além. O vigiar é ver como está o nosso procedimento, como é que está a nossa vida. Será que eu estou obedecendo a Deus? Porque se eu não estiver vigiando, se eu não estiver obedecendo, infelizmente vou estar jogando conversa fora. Eu preciso orar e vigiar o tempo todo. Amém? A palavra do Senhor vai nos mostrar também, igreja, que além desse tipo de sono, ou desse despertar para a oração que nós precisamos, existe outro despertar também, que é essencial para a igreja nos últimos dias. Eu tenho visto que a gente está meio devagar nessa também. É o despertar para o evangelismo. Hoje pela manhã já me acordaram lá em casa. Me acordaram para evangelizar. Porém, coitados, eles estavam nos convidando para celebrar a morte do Senhor. Eu falei, não, o Senhor vive, nós não celebramos morte, nós celebramos vida, porque Ele é vivo, né? Mas mesmo assim, eu entendo que a força de vontade, né, e o engano a qual aquelas pessoas vivem, que não é culpa deles, mas a intenção do coração é boa. Eles não medem esforços para evangelizar, eles não medem esforços para ir de casa em casa e muitas vezes serem mal recebidos, serem muitas vezes servidos de chacota, né? E tudo isso em nome de uma heresia. E nós, em nome do Senhor Jesus, estamos aonde? Dormindo. Não é isso? Tanto que a gente está dormindo que eles vêm acordar nós. Então nós estamos dormindo. Ah, mas é muito cedo a hora que eles passam. A igreja está dormindo. Não só a gente, igreja, mas pessoas que foram chamadas para grandes avivamentos estavam dormindo. Vamos ver isso? Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, versículo 3. Jonas capítulo 1, versículo 3, a gente conhece muito bem a história. Diz assim a palavra do Senhor: entretanto Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor. Por que ele decidiu fugir? Porque o Senhor chamou ele para quê? Para ir pregar a palavra. Falou assim no versículo 2: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé e pegou um navio em direção a Tarsis, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa. Entrou no navio pronto para zarpar para Tarsis, pagou a passagem, embarcou nele a fim de ir à cidade de Tarsis, tentando que a igreja escapar
da presença de Deus. Olha só, quando a pessoa está tentando escapar da presença de Deus, o que acontece? Contudo, Yahvé fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros, que a igreja, todos os marinheiros foram tomados de grande pânico, e cada um daqueles homens passou a clamar no seu próprio Deus. Em seguida lançaram a carga ao mar, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio. Tendo se deitado, o que ele fazia? Dormia profundamente, diz o texto. Igreja, o cara está contra a vontade de Deus. Vem uma tempestade sobrenatural sobre a vida dele. Que estava dizendo aqui, ó, o Senhor enviou uma tempestade. É como se tivesse igual o tempo hoje está, e daqui a pouco pretejar e começou a tempestade. Ou seja, não é algo comum, não é algo natural. Vem uma tempestade sobrenatural. Todo mundo que está lá está fazendo o quê? Clamando cada um ao seu Deus, né? Coitado, estavam ali enganados, mas cada um clamando ao seu Deus, porque perceberam que era algo sobrenatural. E o homem de Deus que estava ali, onde que ele estava? Dormindo. É assim que a gente se encontra. A bagagem dele certamente já tinha sido jogada para fora também. Já tinha tido perca, que jogaram parte da bagagem fora. Estava tudo acontecendo ali, o homem está dormindo. Está achando que não é com ele, igreja. E a gente precisa despertar urgentemente. O que estava esperando Jonas? Uma cidade inteira estava o aguardando. Corações estavam ansiando por aquele homem, não esperando ele, mas eles estavam prontos para receber a palavra do Senhor. Por quê? Porque o Senhor já sabia disso. Por isso o Senhor tinha enviado. Você acha que o Senhor vai perder tempo de enviar alguém para pregar numa cidade, se ele já sabendo que ninguém vai se converter? Claro que não. O Senhor conhece todas as coisas. Então, se ele ia enviar Jonas para lá, é porque ele sabia que aquele povo estava apto para receber a palavra. Mas aonde estava Jonas? E dormindo de que maneira? Profundamente. Está mais ou menos igual aos dias de hoje. Nós estamos na igreja, mas dormindo profundamente, tentando o quê? Fugir da presença de Deus. Então nós precisamos urgentemente, igreja, agir de acordo com o nosso propósito. Versículo 6, o capitão do navio chegou nele e falou assim: o capitão dirigiu-se a ele e indagou: como você consegue ficar dormindo numa hora dessa? Como que você consegue ficar dormindo num culto a qual tem a presença do Espírito Santo, a qual tem a presença de Deus, a qual a palavra do Senhor está sendo pregada? Como você consegue ficar dormindo? E o cara está que jeito? Dormindo, sonolento ainda. Continua e diz assim, olha aqui que o cara fala bem do capitão: levanta-te agora mesmo e começa a clamar também o seu. Tem cabimento isso aí? Tem cabimento? O único que conhece a Deus que está no navio é o único que não está clamando, é o único que não está orando, é o único que não está fazendo nada. Está todo mundo orando, todo mundo fazendo, que conhece não está. Está igual nos dias de hoje. Está lá o satanista invocando Satanás, está o herege fazendo heresia, está o profeta do caos profetizando que não existe, está o cara do CPF se defiando, e a gente que conhece a palavra dormindo. Os hereges estão aí, ó. Você pode ir lá na minha igreja, que lá tem uma revelação, e lá não sei o que, tá aí os hereges a todo vapor. E quem conhece a palavra, quem está sendo instruído, quem está verdadeiramente com Deus, que jeito que está? Dormindo. É assim que está a igreja, dormindo nos dias de hoje. Por quê, igreja? Porque não está tomando posicionamento. E olha só, o ímpio, o capitão do navio, o cara que não conhece a Deus, chega para falar: começa a orar no seu Deus, que você está arrumando, rapaz. Agora, vai precisar realmente dos ímpios vir lá com a gente? Dos ímpios vir exortar a gente? Será que eu vou ter que, ao invés de eu chamar um pastor para pregar, um ministro da palavra, eu vou ter que chamar um ímpio para vir aqui
fustigar a gente para que a gente possa fazer o que tem que ser feito? Ou até quando a gente vai ficar dormindo? Até quando a gente vai ficar desmaiado na casa do Senhor? Continua e diz assim: então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si: vim que lancemos sorte para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E quando estava acontecendo, onde é que ele está? Sossegadão. Está tudo acontecendo por causa dele, e ele normalzinho. Está todo mundo enxergando que aquela situação não é natural, e o homem de Deus está lá. Vixe, que tempestade. Fiz sim. Será que nós vamos sobreviver? Dormir. Continua. E de fato jogaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Imediatamente lhe perguntaram: declara-nos, pois, nesse momento, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia? Quem és tu? Qual a tua ocupação? De onde vens? Qual a tua terra? A que povo tu pertences? E Jonas passou a responder-lhes: eu sou hebreu, e temo a Yahvé, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então aqueles homens ficaram horrorizados e lhes repreenderam: que é isso que fizeste? Porquanto os homens sabiam que ele fugia. Rapaz, os homens sabiam que ele estava fugindo, só ele que não sabia, igreja. Sabe por que ele não sabia disso? Porque ele estava dormindo. É assim, a pessoa vai se afastando dos caminhos de Deus, vai saindo da presença do Senhor, vai se perdendo no mundo, e ela não sabe que ela se afastou de Deus. Por que ela não sabe? Está dormindo. Esse é o problema, sono monstro. Continua e diz assim, considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, os marinheiros lhe inquiriram: o que devemos fazer contigo a fim de acalmar este mar? Diante do que Jonas lhe aconselhou: pegai-me e lançai-me no mar, e ele haverá de se aquietar, pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Contudo, os homens ainda se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Por isso suplicaram a Yahvé nesses termos. Para quem que eles clamaram agora? Tem cabimento? Até agora o gaiato está lá sem falar com Deus. Até agora ele não teve a capacidade de chegar diante de Deus. Por quê? Está dormindo. Está todo mundo prestes a morrer. O cara não despertou. O cara falou: eu sou homem de Deus aqui. Eu acabei de falar que eu sou hebreu. Acabei de falar que eu sou homem de Deus. Então é só eu clamar para Deus. Mas o que ele está fazendo? Dormindo. Aí como ele está dormindo, o povo que estava lá, que nem conhecia Deus, nem sabia quem era Deus, vamos clamar o Deus desse doido aqui, então, desse soneca aqui. E começaram a clamar a Deus: ó Senhor, eis que nós te rogamos, ó Yahvé, não nos deixe morrer por conta da vida desse homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu, ó Yahvé, fizeste como aprouve fazer. Olha só, Deus, você faz do jeito que você tem que fazer. Quem está falando isso? Os ímpios. Então agarraram Jonas e o lançaram no mar enfurecido, e logo este se acalmou. Assim que notaram que o mar se aquietara, todos os homens adoraram e louvaram ao Yahvé com grande temor, oferecendo sacrifícios e fazendo votos. Vocês estão vendo, igreja? Não fica dormindo aí, fica dormindo. Espera vir alguém te jogar dentro do barco lá no mar para você morrer. Fica dormindo, fica esperando. Você acha que Deus vai ficar sem agir porque você está dormindo? Vai te sacudir. Às vezes já deve estar sacudindo. Sabe essa tempestade que você está passando aí? É Deus te sacudindo. Você está dormindo? É Deus sacudindo. Desperta. Ah, estou com problema demais. Não tem problema não, é Deus te sacudindo. Desperta, rapaz, acorda. Clama ao Senhor. Abre seu coração. Não espera os outros ficar te falando, não. É ir falando para crente, não. Você tem que buscar Deus. Só faltava essa agora. Não, nem falta mais, porque o que mais tem é ímpio mandando o crente buscar Deus. Por quê? Dormindo, sono, monstro. Amém? Aí o que o crente está fazendo? Em vez de buscar Deus, vai buscar os ímpios. Qual que é o conselho que o ímpio dá para o crente? Fala: busca Deus, viu? A coisa está feia para o seu lado. Tem cabimento para desse? O ímpio mandando o crente buscar
a Deus. O irmão assim, nossa, não parece crente não, hein? Tá difícil a vida, Deus livre, hein? E a gente, que jeito que está, igreja? Dormindo, sono monstro. Continua, igreja. E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: então Jonas caiu no mar, foi isso? O que aconteceu? Um peixe veio e engoliu Jonas. Aí não sei como, né? Acho que não estava muito confortável. Aí ele não. Ó, Satanás. Aí ele não. Vocês viram, né? Satanás é assim. Quando a gente começa a falar de Deus, Satanás começa a ficar assim. Satanás, falta de bom senso e educação. Aí o que acontece, gente? Quando Jonas caiu dentro do peixe, ou melhor, o peixe o engoliu, certamente não estava tão confortável, que senão ele tinha dormido. Como estava desconfortável, né? Aí é assim, já que não dava para fazer nada aqui. Tem gente se distrair dentro do peixe? Não tem, porque não tinha Wi-Fi, não estava pegando naquele dia. Lá dentro do mar não tinha Wi-Fi. Não tinha celular, não tinha conexão nenhuma, não tinha televisão, não tinha uma revista, não tinha ninguém para conversar, não tinha nenhum tipo de distração. Então o que ele tinha que fazer? Orar. Só sobrou orar. Aí quando ficou somente a oração, o que ele fez? Aí ele despertou, estava dormindo até aquela hora, caiu dentro do peixe lá e estava dormindo. Aí ele despertou e começou a orar. Olha que maravilha. Então às vezes a gente tem que estar passando por esse tipo de coisa, tem que estar chegando no fundo do mar. Daí ele foi, não foi no fundo do poço, foi no fundo do mar, para poder despertar, para poder acordar, porque o sono não deixa, está um sono monstro. E aí ele sai, depois do Senhor, ele fala assim: Senhor, permita pelo menos mais uma vez ficar em sua presença. É isso que eu vou não. Permita mais uma vez então congregar, permita mais uma vez ir para a igreja. Eu fiquei imaginando, rapaz, o cara está livre, está fugindo da presença de Deus, depois está no mundo lá e quer congregar. Por que não foi antes? O Senhor já não tinha mandado ele lá para mim? Por que não foi? Por que foi para trás? Então a gente precisa de entender isso então. E aí o que ele fez? O peixe colocou ele aonde? Lá onde ele tinha que ir, lá em livro, caiu ele lá em livro. E aí o que ele faz? Começa a fazer o que tem que ser feito. Acordou e começa a pregar. E ele dá uma palavra de juízo sobre aquela nação. A palavra lá não foi uma palavra de amor, não foi uma palavra de carinho, não foi uma palavra de beijinho, beijinho, tchau, tchau. Foi uma palavra de juízo. Ó. O Senhor falou que o pecado você chegou na narina dele e ele vai exterminar isso aqui. Em tantos dias vai morrer todo mundo. O que o pessoal fez? Se arrependeu e começou a clamar a Deus, começou a jejuar, não só uma pessoa, mas toda a cidade. E o Senhor o que? Aplacou a sua ira e foram poupados. Por causa de quem, igreja? Por causa de um sonolento que despertou. Um sonolento despertou. Eu estou falando de um sonolento que despertou. Agora você imagina, se um sonolento consegue salvar uma cidade, imagina uma igreja desperta. Você imagina uma igreja desperta, o que pode fazer? Então, igreja, vamos despertar, vamos acordar. Amém? Terceiro despertar da igreja. Então já tivemos dois despertar. Um despertar para oração, que é o que nos prepara para fazer a vontade de Deus. Um despertar para o evangelismo, que é o que nos gera a energia, igreja. Precisamos despertar também para uma coisa interessantíssima, e esse é urgente. Despertar para ouvir a palavra que está sendo pregada. Despertar para a pregação. Porque a pessoa está ouvindo a palavra, mas acorda. Gente, vou falar a verdade. Se eu estiver dormindo aí, sabe o que eu faço? Eu vou no banheiro, dou 2 tapão na minha cara, passo água no rosto e venho. Eu não fico com cara de morto aí não, parecendo peixe morto não. Deus me livre, está parecendo aquelas feiras de domingo, o peixe lá desde o ano passado. Rapaz, acorda, desperta, Deus me livre. Deus me livre. No futebol tá todo mundo acordado, tá lá. Corinthians e Palmeiras jogando 2 horas da manhã. Tá todo lá. Agora na igreja tá morto. Deus me livre. Fala até Copa quebra, tá lá. Copa do seu que ela tira fora Batistão, tá lá. Aí chega aqui, tá dormindo. Rapaz, pelo amor de Deus. Serviço que hora? 2h30. 2
capítulo 20, versículo 7, em nome do Senhor Jesus. Olha o que acontece com quem está dormindo na igreja. Atos, capítulo 20, versículo 7. Continua dormindo aí, escutando a pregação. Continua, você vai ver que beleza que vai ser. Olha o que diz aqui o texto. No primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão. Era um culto de Santa Ceia, viu? Partir o pão. E Paulo, que não sou eu, é o meu xará apóstolo aqui, pregou ao povo, planejando seguir viagem no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Estava ali pregando de boa até a meia-noite. Havia muitas tochas iluminando, porque não tinha energia elétrica. Uma grande sala no piso superior, onde estávamos reunidos. Então, em cima, no alto. Certo que, igreja? Certo jovem. Tinha que ser um jovem, tinha que ser um jovem. Porque os velhos estavam tudo acordados. O jovem está morto de preguiça. Aí, certo jovem que estava lá morto de preguiça, porque deve que, né, trabalhou demais durante a semana, não estava aguentando ficar. Aí está lá. E não sou eu que estou falando, está escrito aí, todo mundo está lendo? Certo jovem chamado Eutico estava sentado numa das janelas. Você vê que o cara está morto de preguiça. Está no culto, podendo estar lá adorando, glorificando, clamando assim, não, já está deitado, escorado na janela. O que aconteceu, igreja? Ele fez o quê? Adormeceu. De que maneira? Profundamente. Então a gente acabou de ver, olha, ele passou do estágio da sonolência, estava com sono quando começou a pregação. Aí ele partiu para o segundo estágio do sono. Qual que é o segundo estágio? Sono profundo. Aí agora já estava no quinto estágio, estava sonhando. Estava sonhando, Paulo pregando e ele está lá desmaiado de sono. Adormeceu profundamente durante um longo sermão de Paulo, vencido pelo sono. Olha só qual que é o nosso maior inimigo nos dias de hoje: o sono. Rapaz, você só faltava essa. Caiu do terceiro andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava. Espera, continua dormindo aí, fica aí. Espera você morrer para você acordar, né? Você vai achando que porque o seu pastor chama Paulo, que eu vou lá te ressuscitar também. Dorme esse barulho aí para você ver. Então o que acontece, gente? Estava lá, o jovem dormindo no terceiro andar. Vê se tem cabimento o cara dormir numa janela no terceiro andar. Está lá, no terceiro andar, dormindo, sossegadinho. De repente, cai no sono profundo e cai na janela. Aí olha só o que acontece. Corre todo mundo lá embaixo para ver o que tinha acontecido. Como é que o jovem já estava? Morto. Não está dando atenção para falar que vai morrer. Sorte dele que era o Paulo que estava lá. Aí o que acontece? Contudo, descendo Paulo, debruçou sobre o rapaz, o abraçou e declarou: não vos alarmeis, pois a sua alma vive. O corpo já morreu, mas a alma está viva. Estou brincando, você está falando dele aí. Versículo 11. Em seguida, subindo novamente, olha o que o Paulo fez. Desceu, foi lá, ressuscitou o menino, subiu de novo, falou: agora vamos partir o pão, agora vamos para a Santa Ceia. Vem dois obreiros aqui na frente para a gente ministrar. Ministrou a Santa Ceia, está escrito aqui. Em seguida subiu novamente, partiu o pão, comeu, depois continuou a pregar. Até que hora, gente? Até o alvorecer, quando saiu para continuar a sua jornada. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram extremamente confortados. A noite inteira. Vai saber que hora que começou esse culto. A hora que o menino caiu já estava quase meia-noite. Agora que hora começou, não sei. E a hora que terminou? Já estava ao alvorecer. Então o culto foi um culto grande. Mas só morreu quem não estava prestando atenção. É só quem estava dormindo que morreu. Quem estava acordado sabe que jeito? Confortado no outro dia. Agora quem estava dormindo sabe que jeito? Morto, ressuscitado. É assim que acontece. Então assim é quando a gente está pregando a palavra. Quem está vivo sai o quê? Reconfortado, revigorado, cheio de energia. E quem está dormindo sai morto. É assim que acontece. Não sai morto fisicamente, mas sai morto espiritualmente. Amém? Então é assim que sai. Por isso que está lá do iPhone, sai da igreja. Aí já se desperta. Por quê? Qual que é o que a gente aprendeu? Quando a pessoa está morta
espiritualmente, como é que ela está naturalmente? Desperta para coisa do mundo. Então, está morta aqui na igreja, mas saiu porta fora, despertar total. For aquele show velho da tira com lá, pode ficar a noite inteirinha que ninguém dorme. Agora na vigília, 2 horas da manhã, estão desmaiados. Quer dizer, meia-noite está morto já. E olha que a vigília deve começar a 11 horas. Então você vê, e quem que estava morto lá, igreja? Um jovem, muito cansado, né? Trabalhou demais. Um jovem. Por quê? Porque os jovens estão mortos o quê? Espiritualmente. Está tudo morto essa juventude. Eu fico olhando esses grupos de jovens, tudo morto. Por que é morto? Porque quando está fazendo uma atividade, a atividade, quando é para o Senhor, está dormindo. Quando é uma atividade de recreação para o mundo, vamos nadar lá no Manespinha. 5 horas da manhã vai sair, não, vamos 4h30 para nós aproveitar mais. É assim. Vamos fazer uma oração 5 horas, estou dormindo, dá não, hein? Ixi, nada dá para fazer. Vamos ler a palavra? Não dá. Agora vamos para o retiro. Retiro é com o jovem mesmo. Vamos fazer a vigília? Não, o retiro é comigo. Por quê? Vai lá para o retiro fazer o quê? Tudo coisas da carne. Não tem ninguém orando no retiro. Vamos se separar para a santificação. Não sei fazendo o quê, né? Vamos santificar na onde? Lá na praia, em Ubatuba. Rapaz, que santificação que é essa? Que santificação é? Vamos nos reservar para santificar na onde? Caldas Novas. Está de gozação comigo? Vamos parar com isso, gente. Isso é palhaçada. Por isso estão todos mortos, dormindo dentro da igreja, caindo. E a palavra está sendo quem quando está lá dormindo? Ministrada. A palavra está sendo pregada. E o jovem está onde? Dormindo. Qual que é o resultado final do dormindo dele? Morte. É isso que está acontecendo. Estamos morrendo dentro da igreja. É assim que acontece. Por isso que as pessoas estão sofrendo, estão padecendo, estão comendo o pão que o diabo amassou dentro da igreja. Por quê? Está dormindo. Satanás está lá dando um pãozinho. Toma um pão aqui que eu amassei para você comer. Um anjo veio trazer um pão para mim. Está dormindo. Não sabe nem quem está te levando o pão. Por isso que é sofrimento. Então a gente tem que o quê? Começar a haver um despertar para a palavra do Senhor, e não só para a Bíblia, que despertar para a palavra que está sendo pregada. Você chega na terça-feira aqui, ninguém não está sabendo a dos jovens, então Deus me livre. Só sabe o que o pai e a mãe falou, não sabe o que o pastor falou. Estava aqui, mas meu irmão não estava. Você não estava lá, estava, mas eu não via a live. Que viagem é essa? Como assim eu estava, mas eu não vi a live? Você estava ou você não estava? A live é para quem não está aqui. Quem está aqui não precisa de live, não. A live é porque está em casa, por isso que tem live. Eu estava, mas não vi a live. Eu nunca dou um tapa na orelha, só não dou porque ele é meu filho. Esse moço não estava. Não tem cabimento uma dessa. Então a gente precisa o quê? Ficar mais atento, despertar a igreja. Despertar o que está sendo falado. E quando, isso você está falando dos jovens, irmão, os velhos é do mesmo jeito. Aí vai pro culto, aí tá aquele culto animado, rodopiou, parou e foi pra lá, e foi não sei o quê, dança pra cá, dança pra lá. Como é que foi o culto? Uma bênção. E o que foi ministrado? Ixi, o que foi mesmo? Você lembra? Rapaz, é mesmo, hein? Acho que se não foi Romanos. E aí? Romanos o quê? Romanos 3, mas falou do quê? Não lembro. Estava dormindo. É isso que acontece. Então, nós precisamos urgentemente despertar para a palavra que está sendo pregada. Olha como é que está a situação do crente, dormindo dentro da igreja. O pastor está pregando aqui. Irmãos, na esquina ali tem um buraco, e você vai cair lá no buraco, tem 2 metros de fundura, você vai se arrebentar. Onde o crente estava que escutou essa palavra? Dormindo. Aí ele sai da igreja e pega para a esquerda. Onde que ele vai cair? Lá dentro do buraco, o pastor acabou de falar. O pastor está falando aqui, irmão, presta atenção. A palavra está te confrontando, mas não é para você sair da igreja, não. É para você se converter, mudar seus caminhos. Na semana da frente, o irmão para de vir na igreja. Porque, nossa, aquela palavra eu não suporto. O pastor fica falando, parece que é para mim. Se é para você, qual que tem que mudar? A palavra ou você? Então, olha as ideias dos crentes hoje em dia. Ao invés dele mudar, ele quer que a palavra muda. Não, fica pregando sobre casamento, só que eu não casei, então não casa não. Vai embora, some, vai embora, sai da igreja, fica que bom, sossegadinho.
Felipe, não, vamos escutar um Só Vitória, normal, né? Quem te viu na prova e não te ajudou, né? Vai se arrepender quando te ver no palco, vai, ela sobe no palco lá. Então a gente precisa ficar o quê? Prestando mais atenção na palavra, porque a palavra ela instrui, a palavra ela exorta, a palavra ela conforta, a palavra nos ensina a maneira certa de se viver, a palavra nos previne de se arrebentar. É basicamente isso. A palavra fala, jovens, cuidado, vocês vão ter várias seduções no mundo, vão ter várias oportunidades, vão te convidar para um monte de coisa. O que o jovem faz? Vamos ali fumar uma maconha, vou. Rapaz, acabou de ouvir, não tem cabimento. Está fazendo o quê? Então a gente precisa ficar mais atento à palavra. Para o ambiente o Satanás está operando lá. Então, jovem, se afasta desses ambientes que Satanás está operando. Tem que o jovem vai, está dançando lá no meio do povo de Satanás. Aí está o outro, arrebentado. Ai, pastor, ora por mim que eu não estou aguentando, não estou sofrimento. Olha no estado, está lá no show. Planta batata, vai deixar o pastor cara de boca agora. Vai lá, pega do conta demônio e depois vem sofrer na minha frente. Não, Deus me livre. Vamos acordar, vamos despertar. A gente devia ter despertado faz tempo, muito tempo. E aí fica bravo, não vem mais no culto. O pastor não pode falar, mas minha cara está lá, tomando uma 51 no boteco. O pastor fala, os alcoólatras não ainda não, seu cara não vem mais na igreja. Com coisa que vai mudar alguma coisa, né? O que tem que mudar é a gente, né? Não é a palavra. Então, as pessoas hoje não, por elas não darem ouvido à palavra, elas não compreendem a palavra. Porque a palavra não é para poder fustigar as pessoas. A palavra é para trazer uma compreensão de que a gente está errado e a gente precisa se arrepender do erro. É só para isso. Ninguém está julgando aqui. É só para o arrependimento. Se o pecado não for falado, como é que a gente vai saber que pecou? É assim que funciona, não é? Eu estava a 220, a rodovia que era só 100. Enquanto você não morrer, você vai continuar a 220. Mas quando vir uma multa, você vai, vixe, eu estava isso tudo. Então a multa, ela não serve para te punir, é para te corrigir, para você não andar a 220 se a pista é só a 120. Basicamente é isso. Amém? Mas o que a gente faz? Toca, está nem aí, não ouve o que está sendo dito, não dá atenção à palavra. Por quê? Aonde a gente está quando a palavra está pregada? Dormindo, dentro da igreja, mas dormindo. Pastor, por que o senhor está dormindo? Porque se tivesse acordado, igreja, não ia desmaiar e cair morto. Ia estar aqui nesse povo aqui, ó. Então conduziram o rapaz vivo e sentiram de que forma? Extremamente confortável. Não foi assim só confortável, não foi? Extremamente confortável. Extremamente confortável, vou te ensinar. É quando você sai da igreja querendo voar. Tão cheio do seu que você está pisando assim, rapaz, que coisa louca, querendo até andar assim. É igual os caras quando vai na academia, já viu? Faz um supino, aí sai assim. É a mesma coisa, só que aqui com Deus você está querendo voar. Você não dá nem essas coisas todas, mas aqui no time, né? Então é que nem na academia, o cara está lá, parecendo um palinho de fósforo, é assim na academia. Está conseguindo fechar os braços? Não consigo mais, está desse jeito. Mentira. Então é desse jeito que funciona, amém? Nós precisamos vir na casa do Senhor, porque precisa estar desperto, pronto, ouvindo o que está sendo dito, amém? Vamos para o próximo despertar. Quarto e último despertar. A igreja precisa despertar, porque Jesus está voltando. Nós não podemos viver, igreja, como se Jesus nunca mais fosse voltar. Mateus 25, em nome do Senhor Jesus. A igreja precisa despertar. Mateus 25, versículo 1. Olha que interessante. E você que achou que na Bíblia ninguém dormia, né? Até agora é só falando dos sonaldinhos aqui. Mateus 25. Vocês devem estar pensando assim, esse pastor só pode ser doido. Como é que ele acha esse povo aqui na Bíblia? Sabe o que é isso, gente? O Espírito Santo revoltando dentro do pastor. Fica doido, vamos ler até nós achar. Capítulo 25 de Mateus.
Portanto, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas as outras 5 inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo reserva contigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram e... Estão entendendo? É por isso que a igreja dorme. Até estava preparando, mas o noivo demorou a chegar. Para a gente parece uma demora, mas eu vou te explicar um negócio. A palavra do Senhor diz que um dia do Senhor é como se fosse 1000 anos para nós. 1000 anos é como se fosse um dia. Então presta atenção, o Senhor está lá na sua santidade, e aí de repente ele fala assim: amanhã eu vou. O amanhã do Senhor, 1000 anos. Um dia como 1000 anos é como um dia para ele, então amanhã eu vou. Faz 1000 anos. Então para a gente 1000 anos é uma eternidade, mas para o Senhor é o amanhã, o dia, não é nada, porque na verdade ele é eterno. Então a palavra usa essa terminologia para que a gente possa tentar compreender, mas na verdade 1000 anos para o Senhor e um segundo é a mesma coisa, porque ele é eterno. Então na verdade o Senhor não está demorando, é a gente que acha isso, porque o nosso tempo é um tempo contado, né? Na verdade o Senhor ele nos dá aqui na terra um tempo maravilhoso para nós, para que a gente possa se aperfeiçoar para viver com ele, mas a gente tem desperdiçado esse tempo. Por quê? O sono está sendo muito grande. E olha só que interessante, a palavra do Senhor diz que 5 eram prudentes e 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo reserva contigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em suas vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar. E o que aconteceu com todas? Todas adormeceram. Então presta atenção, igreja. Em certo momento, todos nós vamos dar uma dormida. A gente não vai ficar 100% alerta, é impossível. Tem momentos que a gente vai adormecer. Qual que é o problema? Quando eu adormecer, eu preciso estar cheio e com reserva. Porque eu adormecer vai gastar o meu azeite, vai gastar o meu óleo. Porque eu vou adormecer, mas a chama vai ficar acesa. Então isso vai gastar o meu azeite. Quando eu acordar, eu tenho que dar o quê? Um azeite reserva. Qual que é o problema? Às vezes a gente está saindo e não está levando nem a vasilha. Está saindo somente com a candeia. E infelizmente, igreja, além de sair só com a candeia, está pegando essa candeia e repartindo com os outros. Ou seja, não tem nem para nós, ainda vou repartir para o outro. 2 arrebentados se ajudando, o que vai acontecer? Nada. Uma pessoa precisa estar sadia para poder socorrer a outra. Uma pessoa precisa ter azeite sobrando para tentar socorrer o outro. Mas não é só o seu uso, não. É sobrando para você tentar ajudar o outro. Agora não. Nós não estamos tendo esse azeite. Porque na hora de buscar o azeite, o que a gente está fazendo? Dormindo. Essas que não trouxeram azeite, podiam ter aproveitado esse momento de dormir e ir buscar mais azeite, comprar o azeite, trazer o azeite. E o que elas estavam fazendo? Dormindo. Não. A hora que o Senhor vir, alguém nos acorda e dá tudo certo, né? Na hora, no momento, dá tudo certo. Então a gente precisa compreender, igreja. Primeira coisa, as vasilhas precisam estar cheias, transbordando. E aonde a gente consegue isso, igreja? Na presença do Amém? Não adianta eu ir aqui e pegar uma xícara de azeite e derramá-la na praça. Não adianta. Porque eu vou sair de lá de que forma?
sem azeite, com a candeia apagada. Aí eu vou ter que fazer tudo de novo. Qual que é o problema, pastor? E se o noivo chegar nesse momento em que eu estou sem a candeia e sem a luz? E se o noivo chegar agora? Então nós estamos em um momento maravilhoso, agora a gente pode encher as nossas vasilhas, pode encher elas, mas só que a gente está fazendo o quê? Está dormindo. Só que vai chegar um dia em que o noivo vai voltar, e aí eles vão falar o quê? Prepara suas candeias. Quem tiver azeite vai acender e vai, e quem não tiver, não dá mais tempo. Vocês estão entendendo? O tempo é curto, e não é tempo de dormir, é tempo de se preparar. Amém? Só que a igreja está, ao invés de se preparando, dormindo. O texto vai continuar e vai dizer o seguinte, versículo 6: à meia-noite ouviu-se um eis que vem o noivo, está saindo ao seu encontro. Aí no versículo 7 aqui diz: todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias. Aí é que foi o problema. Estava todo mundo dormindo, mas uns dormiu com reserva e outros dormiram sem reserva. Quando veio o noivo, todo mundo foi acordado, e aí foram o quê? Preparar as suas candeias. Porém, no versículo 8, as insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Você imagina se fosse nos dias de hoje, a igreja que não ouve a palavra do Senhor, que está parecendo uma instituição de caridade, o que iria falar? Não, vamos juntar todo mundo e vamos dar o azeite para elas, porque senão, tadinha, elas vão morrer, vão perder o casamento, então vamos dar o nosso azeite para elas. Tadinha, não tiveram tempo. Nossa, elas estavam com, vou nem falar por ser cancelado, mas estavam com um problema psicológico desde criança. Essa tem FDV, falta de vara no ombro, então cresceu assim. Ou tem o síndrome do não, então não pode falar para ele nada. Tá, tadinho, vamos repartir. Seria a resposta do sábio nos dias de hoje, não seria? Sim ou não? Vamos fazer realista. Se um crente negasse uma coisa desse com os outros, ia ser julgado ou não ia? Alguém chegou, preciso de um pouquinho de azeite para minha candeia. Você fala, não, vou dar não. Você vai ser taxado como sábio ou vai ser julgado como uma pessoa descrente? Fala sério. E olha o que acontece. Porém, as sábias responderam. Olha a resposta. Quem está dizendo que elas são sábias, gente? São elas? Não, é Deus que está dizendo que as mulheres são sábias. Então, porém, as sábias responderam o quê? Não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprar. O que elas disseram? Infelizmente, a essa hora, nesse exato momento, se a gente repartir com vocês, a gente vai ficar sem também. Então eu não posso pagar por uma insensatez sua. Se vira. Basicamente foi isso que elas disseram. Por isso, igreja, a palavra diz insensatos e inconsequentes. O que é uma pessoa inconsequente? Ela não mede as consequências, ela toma atitude sem pensar no que aquilo pode proporcionar, o que aquilo pode trazer para a vida dela. Ela não mede as consequências. Aí eu, que passo a minha vida prudentemente, pensando nas consequências, vou arcar com o prejuízo do inconsequente. Aí eu serei um sábio, segundo o texto aqui. Aí eu serei um tolo. Então o que o sábio pode fazer? O que elas fizeram no começo. Está todo mundo saindo, estou levando uma vasilha extra. Você acha que as insensatas não viram a vasilha? Claro que viram. Você acha que elas não podem dizer, para que vocês estão levando isso aí? Ah não, pode ser que acaba, então eu vou levar também. Não é assim que funciona? Assim funciona, né? Mas não. As inconsequentes dizem, vamos lá, vai ser rapidinho. Já chega, já parte, eu vou ficar levando esse peso aí para aqui.
Vou ficar pagando esse preço aí para quê? Se eu posso fazer isso com mais tranquilidade. E aí o que acontece, gente? Chega na hora, os insensatos querem o quê? Pegar do sábio. E o sábio que é sábio fala que você teve a sua oportunidade. Você podia ter feito, mas você não quis. Agora, arca com as suas consequências. Infelizmente, eu não tenho nada a ver com isso. A pessoa procura o problema, aí depois vem descarregar na gente, não posso fazer nada. Vou dar uma ideia para os jovens aqui. Quando você for namorar, procura bem a sua namorada. Vê com quem você está namorando. Porque o problema vai ser seu e não meu. Pastor, meu marido está me espancando. Problema seu. Não foi eu que escolhi para você. Muito menos Deus. Problema seu. Pastor, o que eu devo fazer? Resolve. Simplesmente isso. Também resolve. Agora, eu vou ser obrigado a estar pagando preço por escolhas que a gente fez errado? Não. Eu se vira. Eu não ganho 20 mil reais porque eu me formei para médico. Agora eu vou fustigar a igreja para ter uma vida de ganhando 20 mil reais nas custas do povo? Não. O problema é que eu não fiz para medicina é de quem? Eu quis fazer, nunca foi minha intenção, então não ganho 20 mil, 40 mil, 50 mil por mês. Problema meu. Então não dá para me ter uma vida de 50 mil. Problema meu. A igreja não tem nada a ver com isso, os irmãos não tem nada a ver com isso. Ninguém é obrigado a me dar nada porque eu não quis. Não estudou, não quer trabalhar, não tem. Está lá. A pessoa não quer trabalhar, não quer fazer nada. Depois os que trabalhou vai ter que pagar para eles? Não, infelizmente. Não é assim que funciona. Não é verdade? Está lá em casa, filho, você quer trabalhar? Um fala, eu quero trabalhar, o outro fala, eu quero estudar. Lá na frente o que vai acontecer? O que estudou vai ganhar um salário bom não fazendo nada. E o que trabalhou vai estar se matando de trabalhar. Aí o que estudou tem que dar dinheiro porque quis trabalhar? Escolha, velho. Então você quis escolher assim, fica à vontade. Eu não posso arcar com isso. Não posso tirar do meu para te dar porque você não quis. Vocês estão entendendo? Então a vida é feita de escolhas. As escolhas trazem consequências. Quer dormir no culto? Dorme. Fica à vontade. Desmaia. Se vocês quiserem fazer uma campanha para te comprar poltrona para retrátil, mas faz. Não tem problema nenhum. Se quiser pôr um ar-condicionado para climatizar também para dormir melhor, desmaia. Só não chega lá no dia do julgamento e fala assim, o pastor não pregou a palavra. Só não fala isso. Aí você tem que chegar assim, eu preferi dormir ao invés de ouvir a palavra. Tranquilo. O senhor vai falar, ótimo, agora, felizmente, saída para a esquerda. Pode descer, viu? Vai ser assim. Infelizmente, o que eu estou dizendo é isso. A gente não vai poder estar cobrando ou colocando a nossa responsabilidade na vida das pessoas. Aquilo que a gente não quis fazer, a gente colocar em cima do outro. Porque é basicamente o que está acontecendo aqui. Elas não quiseram pagar o preço. Elas não quiseram levar o azeite a mais. E agora elas querem usufruir da prudência das sábias. Eu vou fazer minha vida financeira legalzinha. Vou fazer uma planilha, vou me abster de algumas coisas para me ter uma reserva, para depois eu dar para os outros. Aí o cara dá lá só festa e eu guardando dinheiro, depois eu tenho que pagar. Não existe isso. Vocês estão entendendo? Está lá um só usando droga e eu me abstendo aqui dentro de casa de boa. Está lá um só viagem, só coisas erradas e eu que estou guardando meu dinheiro, depois eu tenho que pagar. Vou pagar a clínica. Eu? Vou nada. Não fui nem usar droga, vou pagar a clínica? Vou nada. Como um serviço paga, junto o dinheiro que vai pagar. Assim funciona. Eu não tenho nada com isso. Porque no início foi avisado. Está que nem esses jovens que é criado com a gente aqui, todos eles. Está sendo avisado, está sendo alertado. Deu 18 anos, desviou, foi parar lá na Cracolândia de São Paulo. Vai lá buscar o pastor. Eu? Vou nada. Quis ir? Fica à vontade, suas escolhas. Vou pegar aqui meu carro e lá na Cracolândia gastar R$1.000 para buscar. Vou nada. Pagar traficante, vou nada. Não consumo droga, vou pagar traficante para mim. Vou nada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ouviu a palavra, se fez a escolha, foi porque quis. Pastor está sofrendo, tadinha lá, está dando tudo errado na vida dele. Vai lá. Eu? Vou nada. Pastor, mas não deixa as 99, vai buscar uma? Vai buscar um
ovelha, não é para ficar bode não, filho. Quem foge de pastor é bode, não é ovelha não. A ovelha se perde, o bode some. Então é duas coisas diferentes. A ovelha está perdida, o pastor vai atrás. Agora o bode pulou a cerca e fugiu. Sou pastor de bode não. Amém? Então vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É assim que funciona a coisa. É alertado, é falado, mas a pessoa não quer. Aí que vai, está sendo alertado, está sendo falado, já ouviu, está cansado de saber, quer se afastar, quer pular, quer fugir? Tchau, vai lá, bodão, some. Aí depois, pastor, você não foi atrás da ovelha? Está perdida? Ela não sabe onde é a igreja? Não sabe o caminho? Para mim ter que ir atrás? Se for isso, eu vou. Mas não é esse o problema. Está cansado de saber onde que é, sabe onde que é o local, sabe onde que é o pasto, sabe onde que é o aprisco, sabe onde tem as águas tranquilas, mas quer ficar pulando montanha por aí, então vai, modão. Escala a montanha, vai comer lá no jardim lá em cima. Fica à vontade. Só não dorme para não cair. Continua o texto, diz assim, porém, a serva respondeu, não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós. E portanto, aos que vendem e comprai. Mas, saindo elas para comprar, o que aconteceu? Chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias. E a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, Senhor, Senhor. Contudo, ele lhe respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem retornará. Amém, igreja? Então, o quarto despertar da igreja, precisamos despertar para a volta do Senhor. A igreja não pode viver como se Jesus nunca mais fosse retornado. Nós precisamos estar com as nossas vasilhas cheias, com as candeias acesas e preparados para a vida do Senhor. Amém? Glória a Deus! Aleluia! E quase ninguém dormiu hoje. Que bênção! Vamos fazer uma oração agora para espantar o sono e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém? Caso com o espírito ruim de sono, já vai sair esta manhã. Amém? Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus.